Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. O Lead Talks é uma plataforma de encontros com presidentes, empresários, lideranças de alto nível das principais empresas catarinenses, com o objetivo de aproximar as suas histórias, suas marcas, seus projetos do conhecimento do grande público. Meu nome é Delton Batista, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje, onde o tema é absolutamente atual. Para onde caminha um dos assuntos mais relevantes das organizações, a saúde empresarial, no seu sentido mais integral da palavra. Vamos conversar com a TopMed, uma das empresas pioneiras no serviço de telesaúde e telemedicina no Brasil, através da Renata Zobaran, que é diretora médica da TopMed. Doutora Renata, muito obrigado por sua presença aqui no Lead Talks e gostaria de começar lhe perguntando um pouquinho mais sobre a história da TopMed, que foi pioneira no tema de telemedicina quando isso não era assunto, né? Agora se popularizou bastante com a pandemia, mas isso não foi sempre verdade, né? Conta um pouquinho sobre como surgiu essa iniciativa tão revolucionária na época e hoje tão fundamental para as pessoas e para as empresas. Bom, quero começar agradecendo, obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar de um tema que eu amo e com quem eu trabalho há tantos anos. E é muito verdade o que você disse. A TopMed iniciou a operação de telesaúde, ainda nem falávamos de telemedicina e quero ter a oportunidade de falar um pouco dessa diferença, que eu acho que é fundamental esse conceito diferente, numa época que ninguém sabia o que era telesaúde. 2008, a gente brinca que a gente andava ainda capinando mato, é uma brincadeira que usávamos, porque parecia uma época jurássica. A gente ia apresentar os nossos produtos e a gente via que existia muito pouca compreensão sobre o que de fato a gente fazia e que benefício aquilo podia trazer para uma corporação. E foi durante uns anos assim. A gente fez um trabalho de crescer de formiguinha, persistente, por acreditar muito nesse mercado, acreditar muito no que fazíamos. Esse foco em prevenção é algo que eu, particularmente, sempre acreditei. E quando tive convite de trabalhar na TopMed, achei maravilhosa a proposta, justamente porque a gente queria atender os usuários que usariam o serviço antes mesmo, independente deles terem uma doença pré-definida. E a gente foi indo. Em 2015, o mercado, apesar de não estar maduro, a TopMed já tinha um enorme de um conhecimento nesse mercado. Já tínhamos aplicativos, já tínhamos vídeo atendimento. Que para a época, 2015... 2015 ainda não tínhamos o vídeo, mas eu acho que em 2016 a gente fez um upgrade na melhoria do nosso aplicativo e já tínhamos, inclusive, vídeo chamada, vídeo atendimento com enfermeiros. Então, foi desafiadora e, como todo mundo sabe, a pandemia foi praticamente um divisor de águas ali na velocidade com que esse mercado andou. Vamos falar, então, o que é telesaúde, o que é telemedicina? Acho muito importante essa abordagem, porque as pessoas acabam tratando tudo como telemedicina, mas é importante saber que o conceito de telemedicina prevê o médico numa das pontas do atendimento por vídeo, ou com o uso da tecnologia, né? Já a telesaúde é o enorme guarda-chuva, onde a telemedicina está embaixo também, assim como outras teles, como outras especialidades da saúde. Então, a gente tem a teleenfermagem, quando o atendimento remoto com uso de tecnologia é realizado por enfermeiros. Temos telepsicologia, telefonoaudiologia, telenutrição. E as teles vão surgindo de acordo com a capacidade identificada de atendimento por tecnologia, por um profissional de saúde numa ponta, pelo menos. A TopMed se tornou uma das protagonistas desse novo mercado, especialmente porque foi pioneira, desenvolveu soluções, organizou protocolos, certificações profissionais, o que é o mais importante, né? E hoje ocupa uma posição de destaque. Quais são os principais, vamos chamar assim, serviços que a TopMed hoje oferece, tanto a empresas como também a cidades, a municípios, né? Estados, enfim, ao país, do ponto de vista da telesaúde? Então, isso é um outro ponto que eu acho muito dinâmico da nossa atividade. Nós temos uma capacidade, uma capilaridade para entregar serviços distintos, de acordo com necessidades distintas também dos diferentes segmentos de mercado.
E isso nós vamos entendendo com o passar do tempo quais são as principais necessidades de cada segmento. Então, nós temos, por exemplo, telesaúde ou telemedicina sendo entregues com interesse muito mais como um benefício de RH para as empresas. Então, entram muito produtos de saúde mental, que as corporações estão cada vez mais preocupadas com isso, ou produtos que vão atender gestantes e as mães depois que os bebês nascem e seus bebês, que é outro interesse que as empresas têm de acolher aquela colaboradora. Temos produtos de grande interesse para operadoras, são produtos que trabalham muito com controle de sinistralidade, onde a gente sabe que os resultados impactam positivamente na sinistralidade das operadoras. Então, gestão de crônicos, avaliar perfil de uso de alguns usuários de operadoras que nós chamamos de hiperconsultadores, quando eles saem de um padrão de uso médio habitual dos usuários de operadora. Atendimento de pacientes pós-alta, porque o reingresso ao hospital nos primeiros 30 dias dá um sinistro imenso para a operadora. Então, conseguir manter o paciente sem complicações em casa também é um desafio e elas entendem como um enorme benefício. Ou seja, uma das grandes vantagens da tecnologia é que consegue aproximar, democratizar o acesso à saúde, universalizando ele de maneira muito maior e evitando também uma série de deslocamentos, tempo perdido, superlotação de clínicas, hospitais. As cidades também são muito beneficiadas, né? A TopMed tem um trabalho muito voltado a municípios, que foi decisivo, inclusive, na pandemia. Florianópolis foi uma das cidades que conseguiu passar pela pandemia com muito mais qualidade de atendimento, porque tinha serviço de tecnologia por trás, não é? Exato. Nós já atendemos área pública, né? No Brasil, por ser um país continental, normalmente os contratos acontecem através de licitações para municípios, mas podem acontecer também para estados. Nós já temos vários clientes de municípios que são clientes TopMed. E o que a gente vê é que é um nicho de mercado muito específico, onde a gente precisa também individualizar muito os nossos serviços. As necessidades da saúde pública, elas são distintas, elas são mais complexas, mais completas, e a gente precisa integrar produtos TopMed a uma realidade SUS já existente em cada município. Isso é um desafio, e talvez por isso a saúde pública tenha sido a última, talvez, a aderir à telesaúde e à telemedicina. Mas é um público que se beneficia muito, principalmente por situações que você citou. Pensa num município pequeno que hoje em dia precisa percorrer quilômetros para levar os seus cidadãos para consultar com um especialista numa outra cidade, numa capital, como Florianópolis. De repente vem a telemedicina e não precisa mais, porque a telemedicina trata desse primeiro atendimento. E aí sim, o profissional especialista vai identificar aqueles casos onde vai ser cirúrgico, onde precisa de uma avaliação presencial, mas vai reduzir muito o custo, a demanda, o desgaste com as viagens. Então, existe um absoluto contenção de gastos e readequação, realocação dos custos necessários para a saúde pública. É muito interessante, os resultados já mostram isso nesses 2 anos que nós iniciamos com a saúde pública. E é provável que, em algum tempo, alguém se pergunte, mas não era assim antes? Quer dizer que as pessoas tinham um alarme, algum desconforto em saúde, iam todas para uma clínica para saber do que se tratava? Iam para uma fila. Para uma fila? Quando Muitas talvez, iam para uma fila esperar abrir o posto de saúde. De atendimento que pode ser remoto, então, evitando esse o que já existem estudos que, obviamente, eles iniciaram durante a pandemia e eles vão ter que ser refeitos pós-pandemia, mas os estudos que começaram em 2020 e que foram finalizados em 24 meses, agora no início do ano, eles mostram uma taxa de resolutividade da telemedicina superior a 85%. 85%? Superior a 85%. E eu digo que nós, na TopMed, como temos um serviço que inicia pelo enfermeiro, esse serviço que inicia pelo cuidado do enfermeiro, com uso de algoritmos, eles já fazem uma primeira avaliação e avaliam a necessidade de quem precisa de emergência. Isso, então, aumenta a taxa de resolutividade da telemedicina para mais de 95%. Porque tem um enfermeiro fazendo uma pré-triagem, uma pré-análise, o que é emergência, que já não deve ir para a telemedicina, ele já não manda para o médico. Então, o médico precisa de menos de 5% fazer algum tipo de encaminhamento. É extremamente interessante. E quem utiliza, o paciente, se sente extremamente resolvido ali, atendido, né?
acolhido, é a palavra Perfeito. que a gente gosta de usar. Perfeito, É muito que bom. esse é um dos grandes dramas, tanto da sociedade, como também nas organizações. E é esse ponto que eu queria explorar, doutora Renata. O LIDE, enquanto grupo associativista que reúne as maiores empresas brasileiras, catarinenses, lançou um movimento chamado Empresa de Sucesso, empresa saudável, ampliando o conceito de empresa saudável do que era antigamente apenas a ideia de saúde financeira, liquidez, caixa. Uma empresa muito saudável se referia sempre a números e performance. E hoje a saúde extrapola, é a saúde emocional, é um ambiente não tóxico, é um clima organizacional que permita atrair, reter e desenvolver talentos. Como a telesaúde, a telemedicina pode ser uma parceira no desafio das organizações, especialmente agora pós-pandemia, onde vivemos uma nova pandemia, vamos chamar assim, de pessoas desiludidas com o seu ambiente de trabalho, pessoas que estão pedindo desligamento das organizações, fugindo de ambientes repetitivos ou até, de algum modo, com práticas do passado, assédio, ambientes até escravizantes, né, no seu sentido mais brutal da palavra. Como a telesaúde, a telemedicina pode ajudar as empresas, os RHs, no seu desafio de se tornarem empresas saudáveis? Só essa é a tua pergunta, a gente já podia ficar aqui 2 Vai horas longe conversando, porque eu acho que é um tema que eu gosto muito de falar. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar tudo que eu fui pensando enquanto tu ia elaborando a tua pergunta, mas, primeiro, empresa saudável, eu como médica já tendo a achar que, no mínimo, uma saúde de diabetes, hipertensão, obesidade, o RH já se preocupa há muitos anos. As questões então, clínicas as questões visíveis. clínicas, físicas, né? Aquela patologia orgânica com diagnóstico. Mas, de verdade, a saúde mental é algo muito recente de preocupação com as empresas. Então, é algo que a gente precisa enaltecer ainda na nossa fala, porque mesmo ela já estando como pauta, ela ainda é pouco explorada. Ainda existe o preconceito de falar sobre isso. A pessoa que sente o mal-estar emocional tem o preconceito de achar que ela não tem o direito de sentir, e a outra pessoa acha que tem o direito de julgar que o mal-estar emocional ou que o não bem-estar emocional é coisa de gente fraca, não é coisa de pessoas talentosas, vamos pensar assim. O que é um erro dos dois lados, totalmente errado. Com relação às organizações tóxicas, eu acho que eu nem queria falar de organizações tóxicas, porque essas não precisavam existir. Mas a gente pode falar das organizações não tóxicas e de talvez uma certa intolerância que a própria Covid, a pandemia, confinamento, a perda de entes queridos, toda essa tragédia que a pandemia ocasionou na vida das pessoas, trouxe para o emocional das pessoas que ficaram um pouco mais intolerantes. Algumas resolveram se autodesafiar com outros momentos de vida. Então, tem muita gente vivendo um apanhado emocional, né? Rediscutindo a relação. Rediscutindo a relação consigo mesmo e com o seu trabalho. E vejo, aí vou chegar então na tua pergunta, que a telesaúde, a telemedicina, pelo simples fato do acesso, a gente pode trazer aqui, elencar milhares de motivos, mas o simples fato do acesso fácil já é um apoiador deles, já é um amigo para essas pessoas que estão precisando conversar e nunca tiveram esse acesso. Hoje existem vários programas de saúde emocional, onde você pode fazer desde uma simples pergunta, tirar uma dúvida com o psicólogo, como fazer psicoterapia com o psicólogo. Existe o programa de telemedicina, onde você procura o médico, porque não sabe se a sua dor de barriga é emocional ou é um problema digestivo, e o médico vai poder, junto com você, elaborar esse diagnóstico e ver qual é a melhor conduta para aquilo. Então, as teles trazem acesso, democratizam, né, tudo isso. E acabam, óbvio que com acesso, desmistificando, tirando os tabus existentes ainda com relação a algumas questões da saúde. E só o fato do colaborador saber que a empresa se preocupa em disponibilizar essa conexão, né, esse acesso, já muda a percepção dele em relação à organização. A gente ouve muito que os colaboradores até toleram que a empresa não tenha o seu circuito, a sua jornada completa, mas não tolera quando ela não se preocupa, né? Quando não demonstra que é importante essa saúde, até para que as pessoas produzam o seu melhor, né? Desenvolvam a sua plenitude criativa. Doutor Renato, queria entrar agora por outro caminho que tem a ver com
inovação, essa inquietude que trouxe a TopMed até aqui, não é? E sempre tanto por fazer. Quais seriam algumas das linhas de caminhos prioritários, vamos chamar assim, que a TopMed começa a olhar e que merece atenção do ponto de vista de novas práticas, novas conexões? A gente chama muito da inovação aberta, ou seja, essa abertura da empresa ao segmento, à sociedade civil organizada, ao segmento educacional, a relação com outros parceiros, fornecedores. Na verdade, no passado você tinha muito claramente definido o cliente, o fornecedor e o concorrente. Hoje isso se mistura. A mesma empresa pode ser cliente, fornecedor e concorrente ao mesmo tempo. Então, estamos num ambiente muito desafiador e que exige criatividade, né? Como esse tema da inovação é tratado hoje dentro da TopMed no seu formato estrutural? Existem comitês, é uma preocupação permanente para não perder essa fagulha que motivou a empresa lá atrás a desbravar um caminho desconhecido na época? Então, esse tema inovação, ele voltou muito à tona agora em 2022 para a gente. Inclusive, ele é um dos pilares do nosso planejamento estratégico desse ano, porque a inovação de 2008, quando começamos, não é o mesmo conceito de inovação que a gente quer dar agora e que o mercado exige, né? Todo mundo se mobilizou. O consumidor final, né, o usuário dos nossos produtos, ele é diferente, então a inovação para atendê-lo tem que ser uma que não precisava ser no passado. Então nós criamos esse pilar, inclusive já constituímos um comitê de inovação dentro da empresa, dentro da minha área, né? Então a minha head de produtos, ela também é head de produtos e inovação, ela que preside esse comitê, é um comitê que tem uma formação bem interessante. E o que a gente pensou? A primeira coisa, a reunião inaugural desse comitê vamos discutir conceito de inovação para a gente. Porque eu acho que o conceito de inovação, ele precisa estar alinhado dentro da empresa para a gente saber o que a gente considera inovar. É muito fácil a gente dizer, vamos inovar com tecnologia. Ok, isso é uma necessidade de inovação. Mas talvez uma necessidade mais importante seja, vamos inovar mudando a forma de se comunicar dos mesmos produtos. Não vou criar produto novo, mas eu preciso inovar os produtos que eu tinha. Porque há 2, 3, 5 anos atrás, eu me comunicava de uma forma com a gestante. Hoje, ela quer que eu me comunique diferente com ela. Antes, eu tinha uma família que era a mãe, o pai e o filho. Hoje eu tenho famílias de 2 mães, famílias de 2 pais. Os casamentos estão muito mais estão organizados, né, estão formalizados de formas distintas. A adoção também é algo que antes era só bebê recém-nascido. Hoje, os filhos estão sendo adotados com diferentes idades. Então, nós temos que nos inovar, nos reinventar para atender o que nós já fazíamos. Então, a inovação ela é muito ampla e nós trabalhamos constantemente nisso. A outra questão, que eu acho que vem bem com o que você me perguntou, nós sempre tivemos dificuldade de recrutar pessoas preparadas para trabalhar com a nossa inovação, que é tecnologia associada a muita humanização. Esse é um lema da TopMed. As pessoas saíam das universidades completamente despreparadas. Por quê? Porque o mercado anda mais rápido do que as academias. Isso foi sempre assim. E é difícil mudar essa velocidade com que o mercado se reinventa e os projetos pedagógicos dentro das universidades persistem os mesmos durante muitos anos. Então, nós criamos uma área de treinamento muito forte para esses profissionais. Quando entrou a telemedicina, há mais de 2 anos atrás, tivemos que fazer a mesma coisa para os médicos. Médicos com anos de formados, médicos com renome, e não sabiam se posicionar diante de um vídeo. Não sabiam como se comunicar por vídeo. Não sabiam deixar de lado as outras coisas para se dedicar somente àquele paciente. Então, tudo isso é treinamento. E depois de um tempo nós pensamos, por que também não inovar? Então, já que a gente tem um treinamento tão inovador, que é o que a gente diz, por que não compartilhar isso dentro das universidades? Então, dentro da nossa inovação, a gente está abrindo um braço onde a gente quer levar conhecimento do que nós já fazemos para alunos da área da saúde. E vamos começar com os alunos estudantes de medicina. Mas a ideia, o spoiler aqui, que depois o céu é o limite para os demais. Mas a ideia é, por que não expandir, então, esse conhecimento que a gente aplica e que a gente sofre um pouco por ter que lidar com isso de uma maneira tão rápida, né? Eles entram e já tem que começar a atender.
E, de repente, a gente pode começar, então, a ensinar e usar toda essa expertise dentro das universidades. Então, são só um pouquinho, isso é só o início da nossa inovação. Isso é só o início que a gente pode fazer. Porque, na verdade, a empresa, de algum modo, teve que, entre aspas, educar o mercado, educar como consumir esses novos produtos, como se comunicar, diferentes plataformas, linguagens, adaptar esse profissional da medicina para um novo universo que talvez alguma parcela tenha tido alguma resistência no início, né? E agora até a legislação que se torna fato, né? E traduzindo como realidade isso que se tornou fruto da inovação. Caminhando aqui para a nossa finalização, doutora Renata, eu queria lhe ouvir, você falou muito na questão da humanização, né? Pessoas, responsabilidade social. Um dos temas que mais une os líderes que participam do LEAD é o propósito empresarial. Nunca foi tão importante para as empresas, marcas e para os líderes terem um porquê em relação às suas atividades. Esse vazio que existe quando a vida profissional ou a empresa vivencia apenas números se tornou cada vez menos valorizado pelas pessoas, pelo consumidor, né? O consumidor quer ver a alma da empresa, da marca e dos líderes. Como o TopMed vê e associa o seu olhar humanizado em todo o seu modelo de concepção, inovação e gestão e produtos, com o tema de responsabilidade social, com o papel cidadão das empresas? A gente sempre diz que o primeiro documento que surge quando uma empresa é aberta é o contrato social. Então, a empresa tem um contrato com a sociedade, né? A responsabilidade e as consequências de uma empresa dar certo ou não é de interesse da sociedade. Como a TopMed olha esse tema dentro da sua filosofia de visão de futuro? Eu sou tendenciosa a te dar uma visão muito técnica do seu ponto de vista clínico, né? Porque nós sempre enxergamos que o contratante é um CNPJ, mas quem usa, quem fideliza, quem define é o usuário final, né? É o usuário de uma operadora, é o cidadão comum, público ou privado, mas é ele que vai determinar se aquele serviço serve para ele. Então, nós buscamos nos nossos treinamentos, eu volto a dizer que treinamento faz parte da nossa responsabilidade social. A responsabilidade social, numa empresa de saúde como a nossa, ela tem que estar na alma de todos nós. Ela está dentro dos nossos valores, senão acho que não existe uma razão para a gente existir. Então, nos treinamentos ela existe, a forma de lidar, o entendimento de todos de que nós não somos uma empresa de tecnologia com atendimento por pessoas. Nós somos uma empresa de pessoas que faz uso de tecnologia como um trilho, né? Como a nossa ferramenta. Mas aquela pessoa, não adianta ela ligar o automático e sair usando o sistema que está disponível para ela. Ela tem que ter uma escuta ativa. Então, isso faz parte do treinamento. A gente poderia falar horas aqui, porque eu acho magnífico a forma como a gente treina as pessoas, o ensinamento. Nós não temos essa noção. Nós não temos essa noção. Com relação à responsabilidade social, a gente sempre está querendo buscar como aplicar isso para mais pessoas que possam não ter acesso por não terem contrato direto conosco. Então, quando nós pensamos na própria universidade, no projeto das universidades, nós pensamos que a gente podia fazer algo casado com a responsabilidade social. Então, o que nós fizemos junto? Oferecer para as universidades que fecharem os estágios conosco, que eles escolham, se não quiserem escolher, nós podemos também sugerir, que eles escolham uma entidade filantrópica que vão receber atendimentos, desses atendimentos que nós estaremos fazendo em parceria com eles, com os nossos preceptores, que são médicos de família, que vão estar atendendo por telemedicina, mas eles vão estar, então, focando em clínica médica, atenção primária, consultórios múltiplos, que usam, então, a tecnologia, mas poder atender pessoas que não teriam. Então, vamos lá, uma casa de terceira idade, um asilo, uma situação de crianças que estão também desassistidas, uma escola, né, um berçário. Então, isso também vem com a nossa responsabilidade social. Se a gente está multiplicando, está criando um braço a mais, vamos usar uma parte dessa nossa criação para atender alguém que não teria essa disponibilidade. E acho que um outro exemplo, nós até comentamos, acho que mais cedo, próprias ações como da Junior Activement aqui no estado, que eu acho belíssimas, que é começar a educação dos jovens, né? Dos adolescentes, dos adultos jovens, no período ainda escolar. Quanta coisa nós temos para ensinar eles dentro do nosso segmento,
que pode trazer ideias como projetos para eles de carreiras futuras. E já com uma questão de visão social, que se nós deixarmos, os jovens acabam lendo e vendo muito TikTok e Google e não entendendo tecnicamente ou racionalmente como as coisas acontecem. Então, acho que a gente tem uma contribuição enorme, temos algumas que já estão em andamento e estamos abertos sempre a estudar novos projetos na área de responsabilidade social. Maravilhoso. Doutora Renata, última questão. O LEAD entende o papel inspirador das lideranças. Na verdade, a gente tem uma campanha nesse momento que até brinca que o líder é o verdadeiro influencer da sociedade. Existem lá as influenciadoras com milhões de seguidores nas redes sociais, mas quem influencia de verdade, muda a vida das pessoas, é o líder, especialmente o líder empresarial. É o apetite dele ao risco, a capacidade e a vontade dele de expandir. Muitas vezes não precisa empresarialmente expandir, mas ele tem essa ambição de crescer, gerando emprego, renda, oportunidade. Então, o líder tem um papel, o que o líder diz, ecoa na sociedade. Gera ou não um sentimento de otimismo para enfrentar o futuro. Eu queria ouvir, doutora Renata, o que você diria para a doutora Renata de 2008, que estava num projeto pioneiro, buscando novas tecnologias e enfrentando as dificuldades de empreender no Brasil, a dificuldade de entender novos conceitos, o conservadorismo, a resistência, os nãos, as dificuldades, e passar essa jornada. É fácil dizer agora quem atingiu, né, esse patamar que a Top Med atingiu, mas talvez não fosse fácil, com certeza, nesse início. Quantas doutoras Renatas estão nos acompanhando agora e estão no momento, nesse pós-pandemia, de reflexão sobre seu sonho profissional, sua atividade empreendedora, se talvez seja melhor desistir ou ir por um outro caminho. O Brasil sempre é um país instável. Que mensagem você gostaria de ter ouvido em 2008? Em 2008, eu ouvi muitas críticas, inclusive, de colegas médicos que diziam que eu estava deixando de ser médica, porque eu estava indo para um outro caminho. E talvez eu não tivesse gostado de ouvir aquilo, mas aquilo não mudou em nada para mim, porque eu sabia que eu nunca ia perder a essência médica. Então, o que eu posso dizer hoje para a Renata de 2008 é que valeu tudo, todo o esforço, todos os nãos, todas as dores, tudo valeu. E eu também posso dizer com toda a franqueza que eu não imaginava que eu estaria aqui onde estamos, né, como instituição, lá em 2008. Até a minha ambição era menor e eu fico muito feliz que a gente conseguiu conquistar tanto. Eu acho que a minha mensagem é: nunca desista dos seus sonhos. É óbvio que eu não fiz nada de uma maneira maluca, inconsequente. Eu sempre via que tinha fundamento, a gente sempre vai buscar, eu estudo, eu converso com as pessoas, mas assim, vai atrás. E o mais legal sobre liderança é realmente desenvolver pessoas. Eu acho que o que eu mais aprendi como liderança nesses anos todos é que a gente precisa desenvolver as pessoas para o mundo. A gente não pode desenvolver as pessoas para serem sempre seus colaboradores, seus colegas ou trabalharem na sua empresa. Tem que desenvolver para que eles sejam os melhores e aí sim eles vão poder definir se querem ficar com você, se querem crescer junto e se querem ficar na sua empresa. Mas eu quero sempre ter os melhores do meu lado. E eu sei que eu tenho isso. Eu sinto assim e acho que essa trajetória também foi uma enorme oportunidade de eu fazer desenvolvimento de pessoas, o que me traz uma satisfação enorme. Nosso Lead Talks, Liderança para o Futuro de hoje, ouviu a doutora Renata, líder, diretora médica da Top Med, uma das empresas líderes no país no seu projeto de telesaúde e telemedicina, e uma líder de verdade e uma líder inspiradora, que de algum modo contribui para o país melhor que nós queremos construir. Acompanhe esse conteúdo nas plataformas do Lead Talks, Liderança para o Futuro, no portal SCC10 e na televisão aberta no Sistema Brasileiro de Televisão do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos nas redes sociais e nas plataformas também do LEAD. Até o nosso próximo encontro.